aberta. Já entrou numa igreja sem missa? Não? Puxa vida, já. E o que você sentiu? Nada diferente de quando estava na missa. Então o padre estava para ele. Conduzir. Eu ia Só para ouvir o que isso. tinha a dizer. Só para isso. Para, assim, dar condições, né, de elevar o pensamento a Deus. A liturgia nada mais é do que fazer o bloco das pessoas entrar em sintonia. A missa é para isso, sintonia. Os cultos são sintonias. Comida para orixá? Para quê? É exatamente essa dúvida. Por que a gente Eu faz sei. tudo isso? Por quê? É uma homenagem. Não, tudo bem. Mas Só. Se você chegar e falar assim eu para ele. posso fazer então um Tem pensamento. energia, não tá? Exatamente. Por isso que eu digo, por isso que eu comecei a pôr X aí. No futuro, você chegar e falar assim, senhor Arrancatoco, ele já deixou bem claro numa vez que ele veio aqui, quando ele não pediu cigarro, não pediu bebida, nada. Eu não preciso disso. Mas, pô, ele está incorporado, o corpo sentiu. É o prazer. Vamos tirar esse prazer dele? Para quê? Até a hora que ele falar, não quero mais. Enquanto ele não falar, eu não quero mais, não sou eu que vou falar, não vou dar de beber dele. É uma homenagem. Simplesmente, não que ele precise. Então, aqui está a explicação da liturgia, pois não te parece, porque interrogação, de onde vem apoiamentos, cumprimentos e instrumentos de trabalho. Mesmíssima coisa. Para que o menino precisa de um bodoque? Ah, me deu bodoque? Para quê? Para quê? É para que você tenha mais confiança. Só para isso. Porque se ele falar, não, olha, jogue as suas coisas para lá. Tire do seu coração e jogue as coisas para lá. Você não vai ter tanta segurança quando ele falar assim, ponha no receptáculo do bodoque e atire para o espaço. É porque a filosofia era mais rude, mais visual. Visual não é a palavra mais certa. Era mais visual. Era necessária a visualização. A vela é interessante. Mas se eu disser para você que isso aqui é uma vela, eu consagrar, acender a vela, fazer uma oração como se isso aqui fosse uma vela, ela terá a força da vela. Terá. Isso se aplica em outra coisa também que está ali. A tudo. A cor. A cor, por exemplo, por isso que eu falo, a branca, a gente fica dando nome para os negócios, que é uma coisa, uma necessidade nossa, mas tudo bem, não tem problema. Né? Não tem problema também, é uma identificação. Mas uma vela branca, ela sintetiza tudo. Assim como, por exemplo, eu já cansei. Tá? Eu cresci na minha formação religiosa, vamos dizer assim, não se acende vela preta dentro de casa. Não se acende. Depois tudo bem caiu por terra, porque uma entidade também falou, enfim. Não tinha outra vela, eu firmei na firme. Não, a vela preta, que seja, mas na minha fé, no que eu estou pedindo, no que eu estou vibrando, não interessa a cor. E assim, Para o Oxóssi 2, o Rafael 2. O que você está falando é uma heresia. para ele, acho que seria. Seria porque, seria. Porque lá é bem tudo... Então eu lhe pergunto, você está certo ou ele? Cada um sua verdade. Cada um com a sua verdade, talvez. Não existe cada um com sua verdade. Eu acredito. Cada um com o seu sentimento. Você fala uma verdade, uma palavra que nós estamos usando aqui
uma verdade com um sentido diferente. Verdade é uma coisa verdadeira. Então, De absoluto. absoluto não. Opa! Essa é uma palavra que não, se por acaso alguém de nós falar que é a verdade absoluta, dá o pé na bunda dele porque está mentindo. Acabou o diálogo ali. Se ele achar que ele é o dono da verdade, meu, vão embora, porque pô, ele está te enganando. Acabou o diálogo. Tá pior que o verme. Uhum. Ai, é aquele. Achei que era verme bicho de. Não, deve ser, né? Aquele. Caraca, tá mal. Na fita. No máximo ele falar, é a minha verdade, é a nossa verdade. Eu deixei claro aquele dia que às vezes eu vou falar eu, às vezes eu vou falar nós. Sim, sim. Normalmente quem fala somos nós. Sim. Mas quando for a opinião dele, ele fala, é a minha opinião. Já disse isso 2 vezes hoje. Eu acredito assim. Não é assim, mas eu isso aqui. Então deixei bem claro. Coloquei aqui lá. Aqui eu não sei. Aqui é uma outra dimensão. Então, não sei. Ela está na mesma dimensão que a gente. Superior, mas na mesma dimensão. Uma dimensão tem várias graduações. Só uma dúvida rápida. Bem rápida, porque a menina já está eufórica. Não, eu tô ficando aleijado. Por exemplo, por que a gente faz o banho que faz com o mix de ervas que a gente decide fazer? Por que então que a gente faz a guia? Por que então que a gente tira quando vai? Olha, eu vou te interromper, Então, porque se a né, gente falar tudo usa isso, saia, o encontro né? A gente acabou. faz tudo Acabou isso, os então. encontros. Não, assim, Por que eu tudo eu isso, sou né? capaz de entender. Que é uma questão de intenção, uma questão de sentimento. Tanto que eu Que discutia banheiro muito com o André vai isso daí. chover? Falando, mas por quê? Ah, porque a gente fazia assim. Tá, pra mim é suficiente. Eu queria entender o porquê. Entendeu? Agora, Tradição. beleza. Então, Por que a gente já faz isso? então se eu não fizer, se eu não fizer também tá beleza. Mas aí a folha, eu discordo no ponto aí. As folhas, o banho de folha, não é uma tradição. Ali é uma energia. Existem coisas que são Então, não dá diferentes. pra gente instalar. Tradição. Isso eu Cada quero folha entender. tem um significado. Não, tem a uma- tradição uma é o energia, cumprimento, uma energia. a liturgia de como vai começar, de como se abre, Não, a beleza. vestimenta, até poderia Mas até aí falar, Mas da é roupa. energético, uma questão de né? educação, uma questão de limpeza, cordialidade de energia. que é inerente a qualquer relacionamento. Então, por exemplo, você cumprimentar, você dizer ó, Isso. boa noite, beleza. Mas aí você tem que ser tirado de um âmbito comum para ser transportado para um Não âmbito tem espiritual. problema. Você não vai chegar e aí, falou, firmeza? É nóis. Eu Você jamais tá falaria comprometendo, isso com entendeu? alguém que eu. Não, mas você, se a gente abre esse precedente, qualquer um, entendeu? Então, por isso que eu tô falando, eu sou capaz de entender, eu sou capaz de compreender exatamente o que ele está querendo dizer, porque para mim é muito nítido. Eu não vou cumprimentar alguém mais velho, alguém mais experiente, tipo, e aí, mano, e aí, não sei o quê. Boa noite, como vai o senhor, tal. Normal. Uhum. Então, Qual o único Exu que eu chamo de senhor? eu chamo todo mundo de senhor. Não, eu não. Não, eu chamo. Só se mas eu sou trancaúdo, ou se eu arrancatou. Eita, fez gol, cara. Falou, seu pecado. Os outros todos eu trato com intimidade. Porque eu sei quem é ele. Porque, vou pôr um exemplo bem besta. Um judeu ortodoxo, como é que ele se veste? Preto. O que mais? Quero a vestimenta dele de cima a baixo. Não sei o Chapéuzinho. nome, chapéu. Muito bem. Aquele chapéu tem quantos anos? Milhares. Duvido. Que pá. Não, peraí. Ele falou chapéu. Kipá é outra coisa. O chapéu, tá, o chapéu talvez não. Chapéu tem no Sim. máximo, chutando alto, 200 anos. Ai, tem chapéu também. Certo? Por quê? Ah, foi preto, né? Mudou a liturgia dele, mudou tá por aqui, vai. Deus chegou para ele e falou assim, use o chapéu agora, o chapéu desse jeito. É o mesmo chapéu que os padres usavam antigamente. Os papas. Era o chapéu papal. Antigo era aquele, do jeito que é o chapéu
do ortodoxo. Porque que se veste de preto. Porque é a ritualística deles. E quem ensinou essa liturgia para ele? É aí que eu queria chegar. Onde o que o preto representa para você? Beleza. Ah, é? Não, eu não quero dizer que ele Eu entendi o que você quis dizer. Foi só uma força de expressão. Foi um. É isso que Foi ele um tá joinha. falando. A Umbanda é muito ritualística. Tá bom que daqui a um tempo não vai. Mas agora ele Pera, existe. professor. É isso que a gente tá. Vamos citar só uma coisinha. Você Não foi isso? frequenta pela sua vontade. Desculpe, vou citar uma palavra que você usou uma vez com o senhor Arrancador. Acho bonito. Lembra quando eu te critiquei, que você achou que eu tinha E não criticado? acho mesmo, não acho feio. Muito bem. Identidade interna. É isso aí. Então você acha bonito. Não acho. Então, é a mesma coisa. A liturgia é a beleza jogada dentro da manifestação. Por acaso Jesus Cristo andava com aquelas 6 ou 7 roupas que o Papa usa? Com certeza não. Bom, mas ele não é o representante de Cristo na Terra. Não estou questionando. Estou Não, sim, apenas sim, informando. sim. O Papa tem 6 ou 7 roupas, não é uma só não. Tá um calor desgraçado, tá ele com a roupa uma, duas, Alto, três. né? Tá que nem as 7 saias da vovó. Cheio de camada. Agora, chame qualquer entidade agora, nesse instante, e fala, não trouxe a roupa. Você vai embora? Ah, não. Ah, não, é um homem pequeno. Já digo isso para os meus netos. Não. Ah, entendi. Ele não vai deixar de trabalhar porque ele tá sem a roupa, mas é uma coisa que é um complemento, né? Pra ele. Quando ele está em terra. Por quê? Pra você acreditar. Não, nem pra Não! Ele também acredita. Ele gosta daquelas roupas. Claro que ele gosta. Ele gosta de Ele trabalhar, gosta. ele gosta. Mas a partir do instante que ele começar a compreender a história, porque ele não compreende, por isso é que ele pede, ele vai falar, para que eu vou precisar disso? Por que eu vou fumar? Eu não preciso do cigarro. Agora eu fumo, porque se eu não fumar, ninguém vai dizer que eu sou o João Preto. Acho que não. Tá com o cigarro na boca, pô, é o João Preto que tá aí. Ô, minha filha, faz um chazinho. Ah, é a vovó que chegou. São os códigos, né? É. Agora, se eu chegar e ficar falando, que nem bobo aqui, falo 4 ou 5 frases e de cada um é um deles. Vocês vão saber quem é? Mas até aí, então, aí não importa também. Importa, porque se eu falar como uma entidade, você vai ter uma crença. Se eu falar como uma outra entidade, você vai ter outra crença, porque você aprendeu. Associar, né? Tipo. Então, aí me perdoe, mas eu discordo, porque assim, eu sei que o José Armando não modifica nenhum tipo de tonalidade, não modifica nada. Então, toda vez que eu ouço falar alguma coisa aqui, eu considero que pode não ser ele dizendo. Então eu já ouço com uma orelha diferente. Já respondi isso há 2 minutos atrás. Então, Por isso que eu peguei o charuto. então ótimo. Então, É para me identificar, para que precisa- vocês fiquem diferentes. Desculpe, eu estava ouvindo a Mônica, pô, ela modifica. Não, ela, exato. Mas no caso, aqui, não precisa. Como entidade superior, mas ela se identifica. Ela se modifica. Bastante. Então, É, se eu eu não me aprendi- modificar, eu vou perder um pouquinho do pouquinho da credibilidade que eu tenho. Não, perfeito. Perante os demais eu não posso responder, mas pra mim. Mas eu acho que é isso ainda até com ele mesmo. Eu, por exemplo, aprendi a ver os sinais. Quando ele fala menina, eu já sei que não é meu tio.
Eu vou associando alguns detalhes que é falado. Que é sutil, Entendeu? né? São sutilezas. Tipo, não Mas fala veja bem, se eu começar a falar e você começar a ficar prestando atenção quem está falando, você já perdeu o começo da minha palestra. Aquilo que eu estava falando, vamos supor que eu falei o começo e depois dei a explicação. Aí você chega, putz, que explicação é essa? Mas com o tempo a gente já está conseguindo entender Não, quem que é não quem. importa, eu estou me referindo apenas a um fato específico desse. Então, a liturgia nossa faz parte da nossa vontade de ter uma credibilidade razoavelmente instantânea. Por que que ele fez questão de chamar o senhor Arranca-Toco e fazer algumas perguntas que não era para ele, era para vocês, para que vocês acreditassem no que ele estava falando? Por que que ele ficou satisfeitíssimo quando a Maria Mulambo veio e a primeira coisa que ela fez foi cumprimentá-lo? Depois é que ela foi fazer o resto e ela falava as coisas e olhava para ele ou perguntava para ele. Ou confirmava aquilo que ele havia dito. Ela falou uma porção de coisas que eu queria falar, mas eu não tive coragem. Você vê que eu misturo as coisas, né? Sou eu, de vez em quando sou eu. Mas esse que é o ponto. Então, por exemplo, tudo bem, eu não fui criado numa tradição albana, eu não fui criado numa tradição de banho, de erva, de saudação. Não fui nada disso. A minha formação é mais próximo do espiritismo do que da humana. O fato é que aqui eu cheguei e para mim... E você quer saber mais, né? Na verdade, assim, hoje, o humano é diferente de nada do que eu aprendi no espiritismo. Teoricamente, assim, tem um monte enfim, com perdão da palavra, tem um monte de coisa que eu vejo como firula. Tem coisas supérfluas, que não precisam ser feitas para que a gente consiga chegar num denominador comum. E aí você fala assim, pô, beleza. E a gente às vezes fica se matando e fala, puta, eu preciso sustentar as coisas do meu povo, eu preciso não sei o quê, eu preciso buscar não sei o quê. Se não tiver, é aquele negócio. Se ele não acendeu o charuto para mim, uma vez o Zé Armando disse para mim, a verdade só é verdade quando passa pelo seu crivo. Pode falar o que ele quiser aqui. Eu vou filtrar e falar, não, para mim isso faz sentido, para mim isso não faz. Então assim... Esse é o nosso objetivo. Não, então, perfeito. Tá? Teoricamente, para mim... Continua, não. Matamos. Para mim, matou tudo aquilo ali. A diferença é que tem algumas coisas ali que para mim gera uma curiosidade. Então, por exemplo, o ponto riscado. Por que eles fazem, de alguma maneira, aquilo lá? Para você ver. Não, então, aí eu discuti isso outro dia. Não, sei. É o exemplo, estou usando o ponto riscado justamente porque... O ponto é necessário, tá? Porque o símbolo é uma forma de você astralmente, tá? Desenhar. Porque ele, sim, o símbolo é protegido. Perfeito, falando muito breve Então, dele ali. É tipo uma assinatura daquela entidade. Uma Não, vamos lá, assinatura deixa de eu só completar. Deixa ele concluir, porque senão ele vai Isso. perder o raciocínio. Guarda isso. Falando bastante breve sobre o ponto riscado aqui. Mas aí o senhor riscou lá. Eu risquei dizer, o que você quiser, o que você entendeu com riscado? Não, porque, por exemplo, parece que ele não é relevante. É isso aí. Pronto. Não é relevante falar, então a gente não tem que entender. Existem duas coisas: irrelevante e não entender. Uma coisa só pode ser irrelevante se você entender. Por isso que eu usei a palavra curiosidade. Tem coisas ali que eu coloquei que são fruto da minha curiosidade. Então eu olho e falo, tá, o que cada risco ali representa? Isso é um exemplo, tá? Esse é um exemplo. Vamos lá. Eu posso aplicar para alguns outros pontos ali. Outros eu concordo. Quando eu perguntei para o senhor Arranca-Toco o que significavam os meus símbolos, o que ele disse? Ele respondeu? Não respondeu. Muito bem. Ele respondeu? Respondeu? Não sei. Ah, é verdade. Deve não. Acho que não. Ou na maioria. Ele disse que conversou. Ele não respondeu. Qual foi a pergunta? Não menosprezando, é porque ele não sabe. Do quê? É que eu não sei se você sabe, ele tem um símbolo, meu tio tem um símbolo, todo, né? Não é no símbolo dele?
Eu tenho aí, depois eu mostro. É que está Tem no sendo meu no gravado. celular, eu te mostro. Tá, mas Eu já pus na internet, já pedi para todos os grupos que participei, né? Ninguém conseguiu responder. Porque ninguém tem. A evolução necessária para responder. E esse símbolo é um ponto riscado? É, o pescado deixou. Do Do João? arranca-toco. O arranca-toco? Não, é Não. meu tio. Ai, gente, Ah, não do seu fosse tio? isso. Não, dele. Vamos entrar pra explicar pior. Como é que- do arranca-toco que Não, mas o tava ponto do falando. arranca-toco é esse. E aí o seu tio perguntava Não, e é ele do não sabia ponto responder. dele. Então, o ponto dele é diferente do ponto. Por que que Só eu vai tenho? fazer uma Porque mudança. quantos, como que era lá o negócio, quantas linhas, né? Ele Quantos trabalhava e quantos símbolos trabalhava e quantos símbolos ele trabalhava. Porque então trabalha é a com mesma, é Deus. isso que eu tô falando. Não é o Não símbolo. estou Isso. falando do símbolo, não. Isso. Eu não estou falando do arranca-toco. O Exu trabalha com Tô falando três que símbolos. da conversa que eles estavam aí. Isso. O do seu tio com o arranca-toco aqui. Quando isso, É- gente? Amiga, Ele teve aqui, amiga. Não E dá. aí eles estavam. Na É isso próxima que vez tá eu vou falando. gravar também para que você. Pra você poder Nossa, eu saber. tô boiando Isso aí eu muito. coloquei hoje só como teste. Depois eu vou trazer Esse talvez no tá tablet, falando, fica melhor, eu não sei. Ele não é tão evoluído para saber explicar. É isso que ele tá falando. O Entendeu? ponto dele. Dele. Olha, Eles estavam nessa discussão eu os dois. conversava com o pai João e ele dizia, eu tenho 3. Naquela época eu tinha 4. A primeira vez, aliás, a primeira e última vez, primeira e única vez que meu pai psicografou, eu, José Armando, acredito que quem morre tem 7 dias, no máximo. É um número que eu pus na minha cabeça, então não sei se é verdade. Para fazer comunicação. Passou disso aí, ele já não tem mais. O que ele faz? O que ele pode fazer? Vou falar uma besteira que o André não vai gostar. Por favor, dá para você dar um recado para minha filha? É isso que ele faz. Ou ela faz. Não é ela. É alguém que teve permissão. Aliás, ela teve permissão para pedir para alguém, para que esse alguém se manifestasse dando uma coisa. Então a dona Rosileine, tá? Ela fala uma porção de coisas que eu não acredito nela. Naquilo que ela fala, só que nem ele. Eles tá? não sabem quem é Rosana. Era uma amiga da minha mãe, quem tem contato. Ah, Né? tá. Então ela fala, não, sua mãe tá boa, ou seu pai tá legal, ouvi seu pai aqui. Pô, duvido. O que o Roberto vai fazer aqui? Ele já é outro, ele nem sabe quem é. Ele pode até, não sabe mais, tá? Se ele souber é porque ele está desorientado. Se ele está no caminho certo, se ele está lá no hospital, não importa, se ele está trabalhando, não importa, se ele está queimando no inferno, como expressão, tá? Não importa. Eu sei que ele não pode estar. Aí entra a minha lógica, tá? Não sei se é a minha lógica, mas eu acredito, e agora eu assino embaixo, tá? Que não foi. Não é ele. Ele teve permissão para. Eu já fui no umbral. Eu já fui. Eu sei o que é. Eu sei como é que foi ir lá e tirar o cara que estava lá. Eu e José Armando. Claro que José Armando estava lá, era outro cara, sabe? Não fui sozinho. Aliás, eu não fui mesmo, porque eu sei que alguém estava segurando pela minha mão e tinha mais gente segurando pela mão. Para puxar a gente de lá. E puxei. Eu tenho o resultado. A minha sobrinha estava quase morrendo, estava acabada, depois que eu fiz aquilo que eu fiz, ela melhorou. Então eu tenho o resultado. Se foi coincidência, é um apoio que eu não discuto. Mas eu fiz. Muito bem. Respondeu a sua pergunta? Agora a sua, né? Mas eu tenho uma outra aqui, que eu ainda não entendi.
Ainda não ficou claro pra mim. Desculpa, gente, que eu tô Não, pegando vai, andando esse tranquilo, assunto. amiga. De novo, você está sendo... Amiga, você precisa entender que tem muitos momentos, quase todos da gira, que você não tá aqui. É, Você tá Pergunta, incorporando. É que, né? é que Normal, como a nossa verdade. repórter te põe a par no dia seguinte... Não de tudo. Ah, Algumas então- coisas, né? Não tem como. Ah, amiga, você é escrivã? Amiga, eu sempre te contei tudo. Você tenta me passar com toda a veracidade, mas não tem como. Esse negócio do ponto aí eu não tô sabendo. Sabendo agora. Aliás, eu pensei duas vezes hoje antes de trazer meu tablet. Meu tablet tem aquela função de gravar a conversa, né? Então eu punha lá e ele vai ficar... Não, gravar não, de escrever. Ah, tá, sim. Você vai falando e ele vai escrevendo. Eu queria... Haja HD. Hã? Haja memória, mano. Opa, agora tá tudo isso. Não é grande, é Word, é pequenininho. Não, 30, 50 Qual que é a páginas. pergunta? Desse negócio do ponto aí, o que ele não soube responder, o que, quantos símbolos tinha? Sim. Veja, É eu isso? tenho... Originalmente, isso foi em 1992, não, 93, 94, eu desenhei um meu símbolo, com 4 elementos. Fogo, terra, ar e água. Uhum. Algum tempo depois, mais um símbolo. Algum tempo depois, mais um símbolo. Hoje eu sei que tem mais um símbolo que eu não tenho condições, eu sei qual que é, não tenho condições de colocar. Eu tenho a foto ali também. Quando eu me iniciei, fui o único cara que estava um palhaço. Eu estava com meus 4 símbolos no rosto. Quando o marinheiro, se não me falha a memória, foi o marinheiro, né, André? Eu preciso falar com a minha assessora. Ele veio, nós estávamos conversando, ele batia aqui no meu pé, de repente ele bate aqui. Foi. Quando ele bateu, ele pulou para fora. Ele. Que isso? Não posso pôr a mão aí. Como é que você fez para ter um símbolo tão poderoso? Eu falei, bom, quando eu iniciei, eu fiz a minha iniciação completa. Ou seja, eu fui com os meus símbolos que à época eu tinha, que eram só os 4. Então eu desenhei no meu rosto, meia lua, a cruz, a água e o sol. Um sino, né? Tem ali, não é? O sino é o éter. Uhum. E tem mais um, certo? Eu sei qual que é, mas não vou poder, não tenho condições ainda de fazer. Condições no sentido espirituais para isso. Sim. Então, tá, aí entra a minha modéstia, tá? Eu não sou tão bom a esse ponto, tá? Quem tá falando é o José Armando. Eu não sou tão bom. Embora eu pareça não ser, mas eu sou um pouco modesto. Então eu falei, não pode ser. Como a Eliana, por exemplo, eu disse isso para a André uma vez. Não vou ao lugar que a Eliana vai. Porque ela fala assim, quando você vai, só te elogio. E a mim só dão paulada. Eu não vou mais. E não ia mais. E você é a única pessoa que sabe que eu falei que tinha desistido de vir aqui, né? Eu falei para você, não vou mais, tá? O que a Eliana falou no dia seguinte? Eu vou deixar ela sozinha? Aí eu pensei um pouquinho mais. É claro que o que aconteceu era já previsto, coisa parecida, né? Tinha que passar por esse probleminha. E estou aqui satisfeitíssimo. Não veio a hora de chegar a hora. Conto as Coca-Colas, acabou a Coca, vou contar mais só 2 dias sem Coca. E os bolos e as tortas. Não, porque eu tomo, é a mesma garrafa, tá? É sábado, domingo, segunda e terça. Então só tenho quarta e quinta sem beber. Na sexta já não quero mais, mas tudo bem. Mas aí 2 dias sem beber, depois vai lá. Aí eu fumo. E disse pra ela, eu fumo. E cada vez que eu fumo, eu tenho um insight.
Aí outro dia eu saí para fumar e ela voltou e já perguntou. Eu estava lavando a mão, ela perguntou qual que tinha sido o insight. Eu falei qualquer, que eu não lembro qual foi, mas ontem ela não perguntou porque ela está nervosinha. Ontem foi quando o vovó disse a cor dela, certo? Sim. Mas, nesse dia agora eu lembrei, esse dia que ela perguntou, eu falei da onde ela tinha, do planeta dela. Então, 3, eu expliquei para ela. Né? Como ela é meu vaso, eu falo para ela e fica lá, ninguém fala mais. Sim. Respondido? Mais ou menos. Não, mais ou menos não quero. Porque aí o que Sim ou não? acontece? Aquilo ali é um ponto riscado, certo? Se foi mostrado aqui. Não, Não é um ponto riscado. não, mas eu posso arriscar. Então aquilo é o quê? Bom, Mas símbolo, segundo me foi informado, quando você está no astral, nas suas colônias, como forma de identificação, você tem um brasão, um colar, uma corrente, um símbolo. Normalmente, não chama isso um pingente? Não sei o nome que você dá. Pode ser. O meu aqui, vai. Um medalhão. Um medalhão, certo? Uhum. E cada medalhão corresponde à sua hierarquia. Segundo me foi informado. Todos ouviram direitinho? Segundo me foi informado. É verdade? É o que eu procuro saber há 40 anos. Caramba, e o Exu não sabia falar qual que era dele? Ele não sabe, ele não tá lá, ele não tem condição. Nossa, tô passada. Não, ele não sabe responder o O dele. dele. Ah, tá. Dele. O do Exu ele Ele deve sabe. saber. Isso foi dele, né? Ele não. Por isso que eu falei. Ele Por só isso que eu tô respondeu tentando até dele. entender se é diferente do ponto é, riscado, sabe do ponto responder. Veja, riscado. eu tô falando um negócio que daqui a pouco ele pode achar, você põe um cachorro em cima de mim, certo? E eu tô falando na frente dele, se ele tiver que falar, ele vai falar porque eu tô mentindo, certo? Então não tem problema nenhum. Se for mentira, melhor, pelo menos eu sei. Certo? A dúvida é a pior coisa que tem. Sim. Tá? Mas, pô, é muito. Pra mim que sou modesto. Sim. Sim. Não, é porque eu tô querendo entender por causa disso, que o ponto de riscado, por exemplo, São Catoco, eu conheço, eu sei qual que é, e já foi explicado há muito tempo, ele já explicou. Aí alguém falou aqui que ele não soube explicar o ponto. Aí eu falei, como não, que não, Só sabe? explicar o dele. O dele. É. Então foi tudo, mas entendi. Aí vocês não deixam eu falar, vocês ficam. Tá falando besteira. Vocês não deixam nem terminar de falar. Calma, amiga, tudo bom. Mas aí você viu? E ela quietinha. É verdade. Eu peguei o meu telefone. Eu peguei o meu telefone. Eu entendi errado, então. Não, Não tava eu também entendendo. entendi. Não tava Eu peguei o meu prestando telefone. Tá atenção. doido? Você vai. Parei de falar. Coloquei o meu símbolo lá e dei pra ele. Entendi. E pedi pra ele explicar. Entendi.